tratar de uma questão que eu sugeri no título da conferência, que era da questão da tradição e da originalidade. Destacar ainda da importância do que já foi investigado, seja por pessoas não do mundo acadêmico, ou do mundo acadêmico, como foi Cascais, Plantini Cascais, pessoas que todo mundo conhece, mas os brasileiros conhecem muito, da relevância do Cabral, Piazza e outros que, nos limites do seu tempo, nos permitiram continuar e avançar nesta pesquisa tão importante, tanto para a cultura luso-brasileira, tanto para a cultura lusa como para a cultura brasileira. Eu falo em cultura lusa e cultura brasileira porque eu acho que se faz necessário, para que possamos avançar nessas pesquisas, dar um passo qualitativo, da necessidade, eu vou usar uma alegoria para tentar explicar. E eu queria dizer que a minha função aqui não é de criar polêmicas, nem de criticar o que foi passado, muito pelo contrário, é valorizar isso e tentar. Eu acho que esses encontros servem muito para abrir novas portas de investigação. Essa é a importância, que são os momentos que nós conseguimos conversar, encontrar os nossos pares, concordando, discordando. Essa é a importância da pesquisa e do pesquisador num diálogo constante entre os historiadores que têm muita boa vontade, que fazem uma história importante, mesmo que não sejam historiadores do ponto de vista de uma definição mais rigorosa. Eu diria que, eu observando, nos últimos 5 anos, eu tenho feito uma pesquisa meio silenciosa, uma pesquisa de história de bibliografia, de fontes, de criação de fontes de entrevistas com história oral e de também iconografia. E o que eu percebo que chegou o momento de nós esquecermos um pouco as árvores e pensarmos na floresta. A importância das árvores, ela vem do papel que ela desempenha dentro da floresta. E nesta perspectiva, não vejo isso como crítica, mas como uma coisa positiva, porque há muito a fazer ainda, eu considero que ainda há atores relevantes da história e da importância da Festa do Divino em Santa Catarina, que eles estão ausentes dos quadros já delineados. Mas vejo também que há alguns historiadores, e alguns que não são historiadores, mas fazem um trabalho tão relevante tanto quanto, que também caminham. Então há uma possibilidade, um momento bom de nós darmos um passo qualitativo. Mas ainda acho que essa floresta, ou esse quadro, ele ainda tem atores que estão ausentes, como eu pretendo, se possível, pretendo pelo menos, né? Eu ouvi conferências aqui em Lisboa, e ouvi hoje uma também, onde se lamenta a ausência de alguns personagens, como se fala muito de Açores, o que é bom, se fala muito, às vezes, de continente, se fala muito da questão da influência lusitana, mas não se fala muito de outros atores que, durante essa trajetória no tempo, eles também se fizeram presentes e estão marcando a originalidade da festa no século XXI. Porque se nós formos pensar a originalidade no sentido da não mudança, nós temos que regressar ao século XII. Não é ao século XVII e nem ao século XVIII. Nós temos que regressar ao século XII. Então, não estou fazendo isso como crítica. Eu estou fazendo isso para dizer como ainda tem muito a avançar nesta investigação, para que nós possamos tornar esse quadro da floresta onde todas as árvores elas estejam presentes. Então não vejo isso em nenhum momento, eu estou fazendo uma crítica à importância do que já foi feito no passado, observando essas pessoas dentro dos limites do próprio tempo. Ao historiador não cabe arbitrar se aquele fez bem ou se fez errado. Ao historiador cabe investigar, na minha opinião pelo menos, e construir um discurso verdadeiro a partir das fontes disponíveis. Essa é a minha concepção do historiador ou de qualquer outra pessoa que se propõe a estudar um tema tão complexo que envolve questões teológicas, questões filosóficas, questões da cultura popular, da questão da cultura imaterial e assim por diante. Então nós estamos diante de um mistério ainda que tem muitas páginas para serem lidas e para serem abertas.
Eu não vou falar muito dos aspectos religiosos, desculpe, não porque eu os desprezo, muito pelo contrário, ou porque eu faço uma crítica ao mundo religioso, porque eu vou partir de uma concepção que nas minhas pesquisas, o que eu tenho observado, mesmo nas festas contemporâneas, apesar da presença massiva, até em alguns momentos, da hierarquia eclesiástica, o bom da festa do Divino Espírito Santo, ele não vem daquilo que a teologia mais refinada, mais europeia. Eu estou falando com um olhar a partir do Brasil, ou de Santa Catarina. Para aquele que participa, o bom da festa ainda tem um caráter, aqui profano no bom sentido. Não significa que ele é herético, que ele é dessacralizado, muito pelo contrário. Ele tem uma sacralidade muito profunda e que não tem uma explicação ainda pela teologia, digamos assim, mais refinada, como nós estamos acostumados a ver nos diferentes momentos da análise. Eu vou começar a minha colocação por um livro que eu encontrei há pouco tempo, uma tradução das cartas dos padres alemães da Congregação do Sagrado de Jesus, o chamado Deonianos, que estiveram no Brasil no começo do século XX, e foram da Congregação dos Deonianos, da Sagrada Coração de Jesus, e eles foram para Florianópolis, compraram uma grande área para colocar um seminário, um noviciado, um curso de preparação de sacerdotes para a religião, para as vocações futuras dentro de Santa Catarina. E se instalando em Florianópolis, eles compraram uma área onde hoje é o Colégio Catarinense, que depois os jesuítas compraram. E instalando-se em Florianópolis, eles permaneceram aproximadamente 1 ano e disseram o seguinte, isso só se descobriu recentemente através das cartas. Disseram, aqui não é possível fazer nada. Esses cristãos que são lusitanos, que vieram de Açores, que vieram da Madeira, não se interpretem mal, eles vinham da Alemanha sem saber falar português, e vinham de um outro tipo de catolicismo. Chegando à ilha, eles ficaram decepcionados pelo que eles presenciaram. Mas eu acho que decepcionados porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles escrevem tudo em alemão para os seus provinciais, para os seus superiores na Europa, e dizem o seguinte, este povo não tem salvação. Eles são de uma teologia rústica, eles são de uma teologia... O que eles fazem, eles não são cristãos. Eles praticam uma religiosidade mais próxima da magia, da superstição, e assim, nessa direção eu poderia falar só sobre o processo. Lógico que eles vinham preparados, formados no seminário, em outros ambientes, e dentro de um processo de tentar transformar mais uma vez os abandonados nas costas do Brasil em cristãos semelhantes da Itália, da Alemanha, os que estavam aqui no continente, em Portugal. Então não nos julguem quando a nossa religiosidade, muitas vezes ela parece uma religiosidade muito ligada a símbolos, a beijar a bandeira. O nosso povo ainda acredita que se ele fizer direitinho a novena, ele vai ter sucesso nos seus pedidos. Se ele comer os pãezinhos do Espírito Santo abençoados, ou no dia que ele vai na bandeira do peditório, ele também está fazendo um ato teológico e de fé. É uma questão apenas de diferença de conceitos. Mas os alemães, só para terminar essa história dos alemães, eles abandonam Florianópolis, vêm para os jesuítas, onde hoje é o Colégio Catarinense, e eles se instalam em Brusque, onde eles criam um seminário, um noviciado, e vou dizer por quê. Aí surgiu um preconceito, é uma longa história, e todos os descendentes de Porto, eu não vou falar açorianos, desculpem os açorianos, gosto muito dos açorianos, mas eu vou falar dos lusitanos, porque nós não podemos esquecer que nós temos lusitanos na costa brasileira, em Florianópolis, num período muito anterior à presença e São Paulo não está tão distante, mesmo tempo, para a presença dos bandeirantes, dos que vinham buscar índios, de famílias estabelecidas, da formação das freguesias e assim por diante, que há uma presença não numericamente significativa, mas de qualquer forma. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, eu vou deixar um pouquinho o meu script aqui, para dizer o seguinte, esse pessoal sofreu um processo de abandono muito acentuado, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso.
E nós, quando temos uma crença, e nós não temos digamos assim, uma assistência muito próxima, nós buscamos as soluções possíveis. Para quem nunca teve esse problema, é difícil de acreditar. Mas nós temos problemas, por exemplo, ligados ao conflito do contestado, que era um conflito que envolvia católicos, cristãos, mas de uma outra religiosidade. Não é possível falar de catolicismo romano no Brasil. A gente tem que falar um catolicismo no Brasil, porque felizmente ou infelizmente ele assumiu outras roupagens. Então esses alemães foram embora, criaram um seminário lá em Brusque, noviciado, e formaram, eu não posso falar milhares, mas com certeza algumas centenas de padres que partiram para uma pastoral significativa, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro e assim por diante. Isso para dizer o seguinte: a presença dos novos colonizadores que vêm no século XIX em Santa Catarina cria um preconceito muito forte em relação aos lusitanos. O lusitano, não sou eu que assumo esse discurso, o discurso é deles. Não é o discurso que eu faço. Esses lusitanos, eles eram indolentes, eles eram preguiçosos, eles não serviam, eles vinham, os colonizadores que vieram no século XIX, quase um século depois da presença dos açorianos, eles já vinham de uma situação industrial, ou pré-industrial. E o tempo do açoriano, ou do lusitano no Brasil, é diferente do pessoal que vinha já numa outra situação. O nosso açoriano, o nosso lusitano, nesse período que vem a partir da segunda metade, no fim da primeira metade do século XVIII, ele é um lusitano que nunca mais passou necessidades econômicas. Ele não precisava ter muito dinheiro, porque certamente a vida que o local lhe oferecia, do ponto de vista econômico, da subsistência, era mais do que satisfatória. Tá? Então nós temos que entender, esse preconceito, ele foi... Isso que eu contei, essa história dos padres alemães, não era só dos padres alemães que chegaram a certo momento em Florianópolis. Ela se estendeu para todo o interior de Santa Catarina, colonizado pelos italianos, alemães e outras etnias. Depois eu vou falar uma lista aqui para vocês entenderem o quanto é complexa essa questão. Mas o litoral era o lugar dos preguiçosos, que só gostavam de serviço público, eles se contentavam com pouquinho, eles não tinham uma perspectiva de futuro. Só que eu já vou adiantar para você, esse preconceito, ele vai ser superado pelo trabalho, ou pela cultura, ou pelo conhecimento que foi transmitido num segundo momento da cultura açoriana, dos valores açorianos. A tendência nossa é sempre falar assim, nós esquecemos dos madeirenses, e esquecemos de outros atores importantes. Nós nunca falamos dos índios. Eu gostaria que o professor Alberto Vieira estivesse aqui para a gente dialogar, porque eu também ando na direção dele. Os atores ausentes dessa análise são os índios, os afrodescendentes, os italianos, os alemães. O pessoal de Santa Catarina que está aqui, tem gente mais especializada do que eu no assunto. Eu vejo o professor Sérgio Ferreira aqui, vejo outra professora Lélia aqui, vejo uma porção de pessoas. Eu vejo a família Cecim, que estuda isso também, a Cassia, que está aqui, e outros. Hoje a maior festa, numericamente falando, em Santa Catarina, que reúne o maior número de seguidores, muitos como participantes, outros como turistas e outros que são, com o tempo, cativados pela festa e passam, como eu sou uma pessoa assim, desde o primeiro momento que eu estive há 26 anos em Florianópolis pela primeira vez. Não, a primeira vez foi antes, mas fui morar em Florianópolis há 26 anos. A maior festa é realizada numa comunidade luterana, germânica católica, que é Santo Amaro da Imperatriz. Esse ator está ausente. Eu não estou dizendo que os que estudaram até agora, não estou criticando isso. Eu estou dizendo que há novas portas para se iniciar. As razões por quê. E para seguir, então, eu vou voltar para o meu roteiro aqui, porque eu sei que o meu tempo... Eu deixei de projetar as imagens, porque eu sabia que não havia... Quanto faltaram? 7 minutos, me avisa? Sim. Todos os anos, entre maio... Eu vou falar assim, de propósito. Maio, novembro e dezembro, há festas do Divino Espírito Santo em Santa Catarina. A festa de Santo Antônio de Lisboa, ela aconteceu nessa semana que passou. Há uma festa ainda em Canasvieiras. Então tem festas em dezembro. Quer dizer, a última é novembro? Mirim é em novembro.
Novembro. Então vocês vejam bem que há uma mudança, e é uma mudança influenciada muito mais pela interferência, outras interferências que não são da população que faz a verdadeira festa, da minha maneira de ver, do que propriamente há uma interferência eu entendo até, a interferência da igreja e do calendário litúrgico, depois a gente vai tentar explicar. Vou ler para não ficar tão explicativo. A tradição transplantada pelos imigrantes portugueses, usando uma expressão do Vieira, né, se instalar no Estado, e com o tempo incorporou novos elementos e práticas, elementos significativos que se harmonizam com as práticas rituais mais antigos ou mais recentes. A festa do Divino foi decretada patrimônio do Estado, o ciclo da festa é organizado, tem lei municipal, quer dizer, é uma coisa importante, não só para a cultura. Florianópolis é uma cidade que tem apenas 42% da população é considerada descendente de lusitanos. Os outros já são descendentes de outras etnias ou são vindo de outros lugares, porque é uma região de turismo, e muitos dos turistas vêm e permanecem, e muitas dessas pessoas, elas se apresentam como seguidores dessas festividades e assim por diante. Existe em Santa Catarina, nossa senhora, tá. Bom, neste quadro polissêmico, eu vou esquecer de novo o papel, o que ocorre é o seguinte: há uma interferência atual da hierarquia, não é atual, ela é muito antiga, da hierarquia eclesiástica, tentando sempre, na minha opinião, isso está para ser investigado indo a fundo. Eu vi uma conferência do professor, aquilo que eu escrevi, ele parece que ele disse, e eu vi da conferência do professor Paulo Borges lá em Lisboa, a questão do caráter rabeliano da festa. O bom da festa, para os açorianos, ou para os russos, para a população mais simples, o bom da festa, um colega aqui colocou, o bom da festa é preparar a festa. Mas o bom da festa não é aquilo que ocorre necessariamente dentro do templo. Sim, eles não desvalorizam, eles não são ateus, eles não são heréticos, mas eles valorizam mais, e são mais felizes, eu diria, isso é uma interpretação minha, do que ocorre fora do templo. Antigamente se faziam novenas cantadas, com todos os dias a visitação de todas as casas, né? E as pessoas ficavam muito magoadas quando a bandeira, o périplo não entrasse na sua casa. Entrar na casa era um prestígio, entrar na casa significava uma bênção. Entrar na casa, beijar a bandeira era mais importante muitas vezes do que a questão do símbolo beira um pouco a iconoclastia, mas este é o catolicismo popular, o catolicismo de parte da população brasileira, e que tem um caráter religioso profundo, tão profundo como aquele inspirado na teologia mais refinada do Brasil. O que é que a hierarquia faz quando vem os padres preparados, italianos, alemães, não são só os alemães não, italianos, alemães, polacos e por aí afora? Eles tentam trazer, assim como na Idade Média se trouxe o casamento para dentro da igreja, outras festividades, aqui não é uma forma de silenciar, mas é uma forma de ter sob os olhos. Por exemplo, na Madeira, os franciscanos nunca deixaram que se construíssem os impérios longe da igreja. Eles tinham todos sob controle, desde o começo. Lá em Santa Catarina, há 20, 30 anos atrás, se encontravam os impérios a uma certa distância, mas não muito longe. Ou nos fundos da igreja, no fundo da casa canônica. Depois dentro, depois eles desapareceram. Então, esse caráter da festa. A festa aqui era o dia que as pessoas começavam, semanas antes, já começava na Páscoa, às vezes. Era entrar na casa, a felicidade estava em receber, porque a presença da bandeira e dos símbolos que acompanhavam esses périplos, ela significava a visita do Espírito Santo, a bênção dos animais. E o que é interessante e curioso é que não necessariamente havia necessidade da presença do sacerdote. Podia ser de um rezador que tinha uma credibilidade. Por que ser rezador? Ou por que os santos lá do contestado, um pouco mais tarde, no começo do século, na segunda metade do século XX? A ausência frequente do sacerdote ou da hierarquia eclesiástica fazia com que essas comunidades procurassem as soluções possíveis. E às vezes elas estavam ligadas à reza. Às vezes aquilo que para o pessoal
da Europa, parecia... Eu vou contar uma história de um sujeito, de um cardeal arcebispo que atuou em Florianópolis. Desculpe, não foi nenhum. Dom Eusébio, eu vou falar o nome porque não é... O Dom Eusébio Scheid. O Dom Eusébio Scheid, descendente de uma família germânica, ele, uma formação teológica em Roma, Lovaina, etc. E uma vez, numa aula, eu questionei, ele era professor antes de ser cardeal. O Dom Eusébio, e essa história, por exemplo, das crenças, como a dos açorianos, que quando a benzedeira, quando não tinha o padre, se procurava uma mulher que rezava, dava bênção, ela não dava maldições, ela não fazia bruxarias. E ele disse assim, ele disse, eu sei que você sabe um pouquinho dos resquícios de alguma coisa, de filosofia, de teologia. Ele disse assim, ele falou em latim, um monte de coisa em latim e em grego. Ele disse assim, isso nós chamamos na teologia de sensus fidelium. Para nós que temos uma teologia, uma fé mais profunda, veja bem, mais refinada, eu estou falando em público, porque é isso que aconteceu, mais refinada, nós não precisamos da bandeira, nós não precisamos desses símbolos, nós não precisamos andar de joelho em Fátima ou em Aparecida. A nossa fé é suficiente sem esses símbolos. Então, esses processos, essas questões, então tem um sensus fidelium, e a gente tem que tolerar e tentar convertê-los. Isto é, ele me disse ainda, nunca vou esquecer, tem que tentar fazê-los mudar de direção. Senão, eles correm risco de serem penalizados. Eu lamento, teria muitas coisas para falar para vocês, interessantes, mas a minha proposta é de que há muitas coisas para se investigar. Eu sou altamente positivo, esses movimentos estão crescendo no Brasil, mas não nos julguem com tanta rigor, eu estou falando agora para o pessoal daqui, não nos julguem com tanto rigor, que quando o nosso pescador, ele não tem a presença do sacerdote, por N motivos, no passado pela ausência absoluta, no presente pelo crescimento da população. E para terminar, mas desculpe, hoje nós temos turistas, nem todo mundo recebe a bandeira, outras conferências vão complementar isso, eu tenho acompanhado o programa, etc. E agradeço mais uma vez essa oportunidade, mas certamente vai ser possível resolver isso nas atas. Muito obrigado.